Boa noite. Lula escolhe deputada Macaé Evaristo como substituta de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. Macaé tem histórico na educação e no ativismo negro e já foi secretária municipal de Educação de Belo Horizonte. 60% do território brasileiro está coberto por fumaça. São Paulo tem pior qualidade de ar do mundo nesta segunda. Tempo seco muda até a coloração do Rio Pinheiros. O Rede TV News começa uma série sobre as eleições municipais. No primeiro episódio, você vai conhecer a cidade que vai às urnas pela primeira vez e o perfil do eleitorado brasileiro. A Justiça do Rio de Janeiro deu início hoje às audiências de instrução e julgamento do caso do advogado executado a tiros próximo à sede da OAB em fevereiro. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Quantas testemunhas já foram ouvidas nessa primeira audiência? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Até o momento, 8 testemunhas já foram ouvidas. Uma 9ª testemunha está prestando depoimento nesse momento. E depois disso, vai ser ouvida também uma ex-namorada do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Ela não estava na pauta, mas acompanhava aqui a audiência e acabou convocada. Amanhã, a audiência vai ser retomada com novos depoimentos. Existe essa programação. Os réus são o policial militar Leandro Machado, acusado de providenciar o carro usado no crime, o Eduardo Sobreira Moraes e o César Daniel Mondego de Souza. As investigações apontam que o César e o Eduardo monitoraram a rotina de Rodrigo por 4 dias. Hoje, as perguntas da promotoria e das defesas se concentraram principalmente no interesse de Rodrigo em entrar no ramo das apostas online. O sobrinho do advogado, que o acompanhava no dia do crime, afirmou aqui que o tio realmente estudava o tema e comentou que queria se tornar o maior especialista jurídico nas apostas online. A polícia investiga se o interesse nessa atividade pode ter provocado o crime. Vamos ver na reportagem. O crime aconteceu em plena luz do dia em uma rua movimentada do centro do Rio e a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público. O advogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, havia saído para lanchar. Câmeras de segurança filmaram um momento em que um carro branco se aproxima. Um homem desce do veículo e começa a atirar. Ele foge sem levar nada. A ação durou apenas 14 segundos. Rodrigo foi atingido por diversos tiros e morreu na hora. Na semana seguinte, a polícia prendeu César Daniel Mondego, que tinha cargo comissionado de assessor do Departamento de Patrimônio da Assembleia Legislativa do Rio. Ele e Eduardo Sobreira, que também foi preso, são acusados de monitorar os passos de Rodrigo por 4 dias. O policial militar Leandro Machado da Silva foi preso durante as investigações. Ele é acusado de providenciar o carro usado no crime. O agente também é apontado como segurança de Vinícius Drummond, filho do contraventor Luizinho Drummond. A polícia ainda não descobriu quem foi o executor e quem mandou matar Rodrigo, mas as investigações mostram que os criminosos são ligados ao contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, considerado um dos principais nomes da máfia do cigarro ilegal e da exploração de jogos eletrônicos no estado. A influenciadora digital Deolane Bezerra deixou a prisão no Recife. Ela vai responder ao processo por lavagem de dinheiro em prisão domiciliar. Na saída da colônia penal feminina do Recife, Deolane foi recebida por dezenas de pessoas. A influenciadora foi carregada por apoiadores que gritavam e soltavam fogos. Deolane deixou o local dizendo que a prisão foi criminosa e que houve abuso de autoridade. Uma prisão criminosa! Uma prisão criminosa! Não há nenhuma prova sequer! Isso é uma prisão criminosa! Não tem uma prova contra mim! A defesa de Deolane Bezerra conseguiu que a influenciadora ficasse em prisão domiciliar, com a justificativa de bons antecedentes da influenciadora, além do fato dela ser mãe de uma criança de 8 anos. Além de Deolane, Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, também obteve o habeas corpus. Já a mãe de Deolane, Solange Bezerra, não conseguiu a soltura. Segundo a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Deolane terá que usar tornozeleira eletrônica. Não poderá ter contato com outros investigados da Operação Integration. E, além disso, não poderá se manifestar nas redes sociais nem conceder entrevistas à imprensa.
Mas a primeira publicação de Deolane após deixar o presídio foi uma foto onde aparece com um adesivo colado na boca. No fim de semana, vídeos mostraram Daiane Bezerra, irmã de Deolane, dando notas de R$100 aos fãs e pedindo que eles continuassem fazendo vigília na porta da penitenciária. Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas na última quarta-feira na Operação Integration, que visa desarticular uma organização criminosa responsável por jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Além disso, a Justiça bloqueou R$20 milhões e sequestrou bens e imóveis da empresa Balada Eventos e Produções, ligada ao cantor Gustavo Lima. Entre os bens apreendidos, um avião que estaria em processo de transferência para a empresa JMJ, do empresário José André da Rocha Neto, uma das pessoas com prisão decretada na operação. A Justiça concedeu habeas corpus aos 2 jovens que estavam no carro que matou o motorista de aplicativo Edinaldo de Souza Mendes em um acidente em Guarulhos, na Grande São Paulo, em junho deste ano. Felipe Gambetta Malheiro e Gustavo Moreira Cardoso, que teriam ingerido bebida alcoólica no dia do acidente, estavam presos desde o início de agosto, quando a polícia expediu o mandado de prisão preventiva. Muita gente tem uma baita história com o livro, né? Um que marcou a infância, outro que o professor obrigou a ler na escola e você não queria de jeito nenhum, aquele que te fez ficar empolgado para a adaptação de um filme. E quem gosta de ler poderá se deliciar na 27ª edição da Bienal Internacional do Livro, que começou em São Paulo. Até 15 de setembro, serão mais de 2.000 horas de programação cultural e muitas lembranças para levar para casa. Um passeio que vai da literatura infantil até grandes obras. Vai levar algum livro específico? A bolsa já está cheia ali. Aí agora é a vez dele para ele escolher. Meu filho também gosta, então a gente hoje está aproveitando. Gustavo encontrou o livro que estava ansioso para ler. Vim para procurar esse livro porque eu já estava querendo, só que na internet eu não achava perto da minha casa. Aí eu achei aqui e consegui comprar por um preço bacana. A 27ª Bienal Internacional do Livro terá como tema esse ano Quem Lê Faz Grandes Amigos. Além de um bom companheiro, o livro tem o poder de aproximar o leitor de outras pessoas. Entre as novidades da Bienal estão os audiobooks, uma opção para ouvir livros narrados por nomes famosos da arte brasileira, como o ator Murilo Rosa. A minha primeira narração foi um clássico da literatura, A Arte da Guerra, né? É um livro assim que quem não leu tem que ler, ou ouvir agora através da minha voz. Eu espero que você goste. A minha ideia ali era descobrir esse livro junto com o espectador, né? Eu fui lendo e como se você tivesse lendo também pela primeira vez, né? Essa é a ideia, né? Uma narração para que não atrapalhe a sua fantasia, a sua imaginação. É um livro muito especial, né? A Arte da Guerra é um dos livros mais lidos da história, né? Ajuda você a travar as suas guerras interiores, né? Além dos livros, tem gente que aproveita para conhecer de perto seus autores preferidos. São mais de 700 entre nacionais e internacionais. Essa fila aqui, ó, é para pegar autógrafo e fazer o bom e belo registro com o seu escritor. A Colômbia é representada no evento por 17 autores. Uma ótima oportunidade para conhecer a produção literária do país vizinho. Nós temos este ano a Colômbia como nosso país homenageado, convidado de honra. Então a Colômbia está ocupando 300 metros quadrados, onde as pessoas poderão conhecer autores e autoras consagrados e também contemporâneos da Colômbia e além disso conhecer um pouquinho da história desse país. Eles estão retratando o ciclo da borracha na selva amazônica, porque nós dividimos esse território com a Colômbia. Então, não é só um evento literário, mas um evento cultural também. Vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. E esse tempo seco, hein? Continua nesta terça-feira? Vamos lá, continua assim, viu? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, essa onda de calor, ela continua até pelo menos o próximo dia 18. Então, até lá, o tempo continua quente e seco. E o bloqueio atmosférico, que fica no centro do país, ele também impede a entrada de umidade nessas regiões. Então, por isso, não muda nada, viu? Agora, segundo a OMS,
conhece, a umidade relativa do ar ideal é de 60%. E isso não tem acontecido, tem caído bastante, viu? Amanhã, por exemplo, ela pode ficar 10% em Cuiabá e também em Campo Grande. No interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, olha só, 16%. Isso tudo é prejudicial para a saúde e também colabora aí para o risco de queimadas. Em São Paulo, os termômetros continuam subindo bastante, como a gente observa aqui na tela, máxima de 33 graus amanhã e 34 graus na quarta, na quinta e também na sexta-feira. No Rio de Janeiro, o calor continua com os termômetros marcando 35 graus de máxima. Belo Horizonte, 30 graus e Vitória, no Espírito Santo, 29. No interior nordestino, o sol continua, tempo quente e seco. No litoral não chove, mas venta bastante por causa da brisa marítima. Na região norte, tempo estável e com chuva ainda entre o Amazonas e Roraima. E as temperaturas seguem altas em praticamente todo o Brasil. Olha, a máxima chegando na casa dos 38 graus amanhã em Manaus. Salvador marcando 30 de máxima e em Cuiabá os termômetros podem chegar na casa dos 41 graus. É muito quente, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Brasil em chamas, literalmente, né, Igor? Exatamente. Obrigada. A partir de hoje, você acompanha aqui no Rede TV News uma série de reportagens sobre as eleições municipais, a segurança do sistema eleitoral, o combate às fake news, a votação nas regiões mais remotas do país são alguns dos assuntos. Hoje, no primeiro episódio, vamos conhecer a cidade que vai às urnas pela primeira vez e o perfil do eleitorado brasileiro. A reportagem é de Franci Rodrigues. No dia 6 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores de 5.569 municípios do país. São 156 milhões de eleitores, 77% da população. Nós, mulheres, somos a maioria. Mas este ano também teremos a participação expressiva dos jovens. O eleitorado de 16 a 17 anos aumentou quase 80% em comparação à eleição de 2020. Tirei esse título no começo do ano porque eu acho importante para a gente que desde cedo sabe em quem vai poder, votar. Eu acho que é importante você pesquisar a fundo um pouco da vida das pessoas que você está colocando ali, para mandar no seu país, na sua cidade. Existe esse senso comum de achar que, por exemplo, o prefeito, o presidente é a figura máxima e importante do país, sendo que existem os três poderes aí que são decisivos para as ações que o governo vai fazer. A eleição para prefeito é majoritária, ganha o candidato mais votado. No caso dos vereadores, é diferente. Como o mandato é da legenda, o eleitor pode escolher votar no partido. Quanto mais votos um partido receber, mais vagas ele vai ter na Câmara. É o chamado sistema proporcional. Para estas eleições, os 29 partidos terão 4 bilhões e 900 milhões de reais para fazer a campanha, o maior valor já disponibilizado pelo fundo eleitoral. A democracia tem um custo. Financiamento de empresa barrado pelo Supremo, financiamento de pessoa física que não avança porque não está na nossa cultura. Podemos questionar o tamanho desse fundo, o custo desse fundo para o contribuinte, mas não tendo outras alternativas, a única que resta é a permanência do fundo eleitoral público. É com o dinheiro do fundo eleitoral que Boa Esperança do Norte, que fica no Mato Grosso, vai eleger pela primeira vez prefeito e vereadores. Quando eu vim para cá, era 2004, daí eles falavam assim, ano que vem vai ser município, mas agora era assim que aconteceu, depois de 20 anos. Boa Esperança do Norte era um distrito de Sorriso e virou município em 2000. Mas a decisão foi contestada por outra cidade da região que perdeu território.
O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E só em outubro do ano passado, a Corte decidiu oficializar o novo município. E agora com a emancipação, a gente espera que cresça mais aqui, né? Tragam mais recursos, tanto com saúde, educação. A arrecadação anual da cidade deve ficar em torno de 55 milhões de reais. A região é responsável pela produção de 700 mil toneladas de milho por ano, além de produzir soja, feijão e algodão. Em 6 de outubro, metade da população, 4.500 moradores, vai às urnas. A estrutura ainda está sendo preparada. A Câmara de Vereadores e a sede da Prefeitura vão funcionar de forma provisória, em prédios alugados. A administração, por enquanto, ainda é de Sorriso, mas o subprefeito do futuro município já se prepara para a mudança. Dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro já tem que ter, às vezes, um parto. Já tem que se organizar para comprar merenda escolar, já tem que se organizar para a frota de ônibus escolar, para a manutenção das estradas. A eleição municipal também gera a expectativa de melhoria de vida para quem vive bem longe, quase isolado, no meio da floresta. O processo ainda é algo recente para o povo marubo, do Vale do Javari, no Amazonas. É a segunda vez que os indígenas vão às urnas. Aliás, que as urnas vão aos indígenas. É o que retrata o premiado documentário Sessão 37. A urna chega ao povo marubo. Aqui nem todo mundo já votou. A maioria não. Por causa do acesso. Por exemplo, daqui até para chegar na aldeia São Sebastião, onde tem sessão, é muito difícil, o rio bastante seco, não dá para descer todo mundo. Em toda a eleição, se chegar um monte de gente na cidade, acaba consumindo alcoolismo, né, se envolvendo em droga. Tendo essa sessão aqui dentro do nosso município, isso vai ajudar muito, vai controlar, né, a saída desse povo. Você sabia que uma resolução do TSE atualizou as regras básicas para que um cidadão se torne um candidato? 18 e 21 anos. São essas as idades mínimas para quem quer concorrer às câmaras municipais e prefeituras. A lei eleitoral também proíbe o registro de candidaturas avulsas. Filiação partidária, domicílio eleitoral no prazo de 6 meses pelo menos, nacionalidade brasileira, idade mínima. E também ele não pode incorrer nas inelegibilidades. Então, por exemplo, se ele tiver alguma condenação por órgão colegiado, ele não pode se candidatar. Quem já ocupa algum cargo público deve respeitar as regras de desincompatibilização que variam de acordo com a função. Para adequar o percentual mínimo de candidatura por gênero, os partidos precisam ter uma candidata e um candidato a vereador, além de ter registrado os estatutos e os nomes de quem está concorrendo dentro do prazo. O presidente Lula autorizou o uso das Forças Armadas para garantir a segurança durante as eleições municipais de outubro. As cidades que vão receber apoio e o período de atuação das tropas serão definidos de acordo com termos do Tribunal Superior Eleitoral. A atuação das Forças Armadas para garantir a segurança nas eleições foi regulamentada pelo próprio TSE em 2021, após a criação da Comissão e do Observatório de Transparência das Eleições. A Rede TV e o UOL vão realizar um debate com 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo, mais bem colocados nas pesquisas, às 10h20 da manhã do próximo dia 17 de setembro, terça-feira.
Vão participar Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB e Tabata Amaral, do PSB. A Rede TV e o UOL esperam por você no dia 17 de setembro. No Piauí, uma gravação de áudio registrou o momento em que o piloto de um avião de pequeno porte que caiu na manhã de ontem em Teresina entrou em contato com a torre de controle. O acidente aconteceu na manhã do último domingo. Esta imagem mostra o momento em que o avião de pequeno porte tenta fazer um pouso forçado na BR-316, atingindo uma van e uma moto. Antes da queda, a aeronave registrou problemas mecânicos. Teresina, o papá uniforme Charchalhó declara a emergência. Teve uma pane de hélice aqui e vai para pouso, vai procurar um campo para pouso. Informe a localidade que vai utilizar para pouso e a emergência. Perda da hélice em voo, vai procurar pousar na BR. O piloto da aeronave e uma passageira da moto atingida ficaram gravemente feridos. Keliane Pereira dos Santos, de 27 anos, está internada na UTI em estado estável. O condutor da motocicleta escapou sem ferimentos. Já o piloto da aeronave, o médico Jacinto Lei, teve fratura nas duas pernas e teve de passar por cirurgias no Hospital de Urgência de Teresina. Uma simulação criada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, reproduziu a forma como o avião da Voipaz caiu. O acidente aéreo aconteceu em agosto, na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, e completa hoje um mês. 62 pessoas morreram. Os investigadores do CENIPA usaram os dados da caixa preta da aeronave para montar a animação que foi reproduzida durante a apresentação do relatório preliminar sobre a investigação do acidente. Segundo o documento, os pilotos do avião comentaram entre eles sobre um problema no sistema antigelo logo no início do voo. A investigação do CENIPA também descobriu que o sistema antigelo do avião foi acionado algumas vezes durante o voo. Mas em determinado momento o avião voou 6 minutos com o sistema de degelo desligado, mesmo com um aviso de gelo. O motivo do não acionamento desse sistema não foi divulgado. As possíveis causas do acidente só serão apresentadas no relatório final do CENIPA, que ainda não tem data para ser concluído. O Observatório Astronômico de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, registrou mais de 200 raios numa única manhã nesta segunda-feira, no intervalo de apenas 3 horas. Os raios foram detectados por radiofrequência em uma distância de até 40 quilômetros do sensor instalado no Técnico-Parque. O observatório também registrou rajadas de vento de até 31 quilômetros por hora. Por conta do alto risco de incêndios, todo o estado de São Paulo está em situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, 12 cidades estão com focos ativos de incêndios. Ao vivo, o repórter David Diogo traz as informações para a gente. Boa noite para você, David. Onde estão esses focos de incêndio exatamente? Boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Augusto, os municípios onde há focos de incêndio estão nas regiões de Guarulhos, Campinas, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, Bauru, Araçatuba e Franca. Ao todo, 48 cidades estão em alerta vermelho para incêndios, inclusive para as queimadas intensas, além também de quase 80 unidades de conservação e parques estão fechados. A seca, o calor intenso e as queimadas fizeram com que contribuísse para que São Paulo registrasse o ar mais poluído do mundo. Foi o que apontou um levantamento feito por uma empresa, uma agência suíça que monitora a qualidade do ar. Devido à estiagem, também esse período muito seco, o Rio Pinheiros vem enfrentando aí um forte impacto. Nesta segunda-feira, o rio amanheceu com uma coloração esverdeada devido aí à diminuição da água, do nível da água e também à proliferação de algas. Com tanta poluição, com tantas queimadas, o ar seco e muito intenso, é necessário ter cuidado com a saúde. O pneumologista Pedro Genta dá algumas dicas. Veja. Hidratação é sempre importante nos dias de calor. A hidratação das mucosas, do nariz, por exemplo,
as pessoas que estão aí se queixando de rinite, de ressecamento nasal, um soro fisiológico pode ser bastante útil também. E evitar o exercício, a exposição a ambientes abertos, quando a poluição do ar estiver mais alta. Fechar as janelas de casa durante o dia e deixar arejar e abrir durante a noite pode atenuar um pouco a quantidade de poluição que está entrando pela janela e que a pessoa está respirando. Dicas importantes. No Acre, estudantes da rede pública tiveram as aulas suspensas por causa das queimadas. Nesta segunda-feira, o governo do estado publicou um decreto suspendendo por tempo indeterminado as aulas na rede pública da capital Rio Branco e de outras 6 cidades. A qualidade do ar é considerada insalubre na região, segundo o órgão internacional de monitoramento. Os municípios de Rio Branco, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Mané Urbano, Brasileia e Epitaciolândia estarão com suas aulas suspensas. Nestes municípios, a qualidade do ar está péssima. Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros para tentar controlar o fogo, os incêndios se propagam em todo o estado. Os municípios de Feijó, Manoel Urbano e Rio Branco lideram os índices de queimadas. Mais de 30 comunidades da zona rural de Rio Branco estão sem água potável, sendo abastecidas por carros-pipa da Defesa Civil do município. Não é possível fazer o escoamento da produção por conta do baixo volume do Rio Acre. E o momento é alarmante. Hoje o Rio Acre atingiu o segundo menor nível da série histórica, 1,29 m, a apenas 4 centímetros de igualar o recorde de 1,25 m, registrado em setembro de 2022. E além do Acre, as queimadas têm mudado o cenário de várias outras regiões do país. A maioria é considerada criminosa e com a fumaça, a cada dia a qualidade do ar piora. As paisagens do Parque Nacional, que atrai milhares de turistas no país inteiro, foram substituídas por imagens de destruição. A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, já perdeu mais de 10 mil hectares por causa dos incêndios. Pelo menos 60 brigadistas com abafadores e aeronaves tentam conter o fogo. A fumaça está chegando ao centro de Brasília, onde a umidade relativa do ar tem ficado abaixo de 10%. Já são 139 dias sem chuvas na capital do país e não há expectativa de melhora para os próximos dias. Segue a previsão ainda com essa situação quente, seco, sem chuva e essa poluição vinda ou hora de incêndios que acontecem no próprio Distrito Federal ou em áreas próximas, como o sul do Amazonas, sul de Goiás, também o sul de Minas e até mesmo aqueles que podem ser provenientes ali de São Paulo. No Distrito Federal, um incêndio registrado hoje ameaça chegar a um bairro e já preocupa os moradores. Tá vindo em direção às casas, ó. Em Belo Horizonte, esse homem de camisa laranja foi flagrado por câmeras de segurança atendo fogo em uma mata. O Parque Guajará-Mirim, uma das maiores unidades de conservação de Rondônia, já perdeu 33% da vegetação. O governador do estado fez um alerta sobre a ação dos criminosos. Os bombeiros estavam entrando e apagando os incêndios no Parque de Guajará-Mirim. Eles identificaram pessoas que por trás deles ateavam fogo, ou seja, com o objetivo de queimar os nossos bombeiros, provocar a morte dos nossos bombeiros. Então, em razão disso, eu determinei que a Polícia Militar, através da nossa Secretaria de Segurança Pública e todas as polícias, a Polícia Civil, a Politec, fossem também ao local para fazer a segurança dos nossos bombeiros. O governo federal enviou mais de 60 militares para uma missão humanitária na fronteira com a Bolívia. Lá, os incêndios florestais também têm registrado recordes e podem avançar sobre o Pantanal brasileiro. Por causa da situação crítica, o governo boliviano decretou emergência nacional. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais monitora o avanço das queimadas. Dados recentes mostram que cerca de 60% do território brasileiro está coberto por fumaça.
Economistas do mercado financeiro elevaram a previsão de inflação para 2024 de 4,26% para 4,30%. A meta de inflação do governo neste ano é de 3%, centro da meta, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, podendo chegar a 4,5%. A estimativa para o PIB subiu para 2,68%. Agora, o destaque é para a taxa Selic, a taxa básica de juros. Após meses de estabilidade, o mercado elevou a previsão para de 10,5% para 11,25% até o final deste ano. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. E na velocidade da Fórmula Truck, os parrudos queimaram o chão em Guaporé. As últimas voltas na categoria GT Truck foram emocionantes. A disputa entre Rafael Fleck, Pedro Mufato e Túlio Bendo estava apertada. Fleck, que largou em segundo e assumiu a liderança na 7ª volta, sustentou o primeiro lugar até receber a bandeirada em Guaporé, no Rio Grande do Sul. E a festa foi dos gaúchos. Na categoria F-Truck para caminhões com motores a bomba injetora, Douglas Colette venceu depois de ter largado em 8º. No pódio, Douglas comemorou com a filhinha nos braços. A próxima etapa da Fórmula Truck acontece no dia 13 de outubro em Rivera, no Uruguai. A deputada estadual Macaé Evaristo, do PT de Minas Gerais, será a nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania. Vamos a Brasília, onde o repórter Marcos Amoroso tem mais informações. Oi, Amoroso, boa noite. A decisão foi rápida, Segunda-feira, na última quinta, veio à tona a reportagem sobre as denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida. Na sexta, ele estava demitido. Na segunda-feira, a pasta tem uma nova ministra, que é uma expoente na luta da educação, na proteção de mulheres e meninas, Macaé Evaristo. Exatamente, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos assistem. Foi rápida também a confirmação do nome dela pelo próprio presidente Lula, Ele postou uma foto ao lado de Macaé Evaristo aqui no Palácio do Planalto, onde os dois aparecem sorrindo, e o presidente Lula deseja um bom trabalho à nova ministra. Ela assume o Ministério dos Direitos Humanos, como você disse, após a demissão de Silvio Almeida, que foi acusado por assédio e importunação sexual por algumas mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A indicação de Macaé foi comemorada e foi apontada como uma coisa positiva pela ala política aqui do governo, que já havia conversado com o presidente Lula e indicado a importância de ter uma mulher negra como a nova ministra dos Direitos Humanos. O nome de Macaé, inclusive, que é esse expoente, como você disse, da política mineira, foi uma indicação, teria sido da própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. A atual deputada estadual pelo PT de Minas Gerais, Macaé já teve cargos na administração municipal, estadual e federal. Logo após a confirmação, ela falou com a imprensa brevemente ali na esplanada dos ministérios, no Ministério dos Direitos Humanos, e afirmou que a posse deve ocorrer na semana que vem, mas já nessa semana ela já deve começar os trabalhos, pois, segundo ela, é preciso dar uma resposta rápida à sociedade e é preciso que a pasta haja rápido para retomar as atividades normalmente. A gente preparou um perfil da nova ministra dos Direitos Humanos e vamos acompanhar para a gente saber quem é Macaé Evaristo. Mineira de São Gonçalo do Pará, Macaé Evaristo é professora desde os 19 anos. Ela é graduanda em serviço social, além de mestre e doutoranda em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, com uma trajetória dedicada à defesa da educação pública. Prima da escritora Conceição Evaristo, Macaé foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal de educação de Belo Horizonte entre 2005 e 2012 e da Secretaria Estadual de Educação de 2015 a 2018. No âmbito federal, foi secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação na gestão de Dilma Rousseff entre 2013 e 2014. Em 2020, foi eleita vereadora em Belo Horizonte. Em 2022, se elegeu deputada estadual com mais de 50 mil votos. Ao longo da carreira política e profissional, Macaé coordenou programas como a implementação de escolas indígenas e a escola integrada em Belo Horizonte. No MEC, participou da implementação das cotas para ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior.
Em entrevista, logo após o anúncio, Macaé defendeu a apuração das denúncias contra Silvio Almeida, mas disse que é preciso retomar as atividades da pasta o mais rápido possível. Para que o Ministério ele funcione e dê respostas à sociedade. Pautas importantes, o enfrentamento à violência sexual contra crianças, a pauta da população de rua, pauta das pessoas idosas. Então, esse Ministério ele tem políticas que são muito importantes, tem muito trabalho a fazer. Um helicóptero caiu no final da tarde de hoje em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Quem traz mais informações ao vivo é a repórter Eduarda Lapenda. Nos conte mais sobre esse acidente, Eduardo, por favor. Boa noite para você. Oi, Augusto. Boa noite a você, Amanda. Boa noite a todos. Um helicóptero modelo Robson R-44 caiu em uma área rural no município de Caruaru, no agreste pernambucano. Segundo informações da Secretaria de Saúde do município, 3 pessoas estavam na aeronave e apenas uma sobreviveu. O homem teve queimaduras pelo corpo e foi socorrido para uma unidade hospitalar do município. Os outros 2 ocupantes da aeronave morreram no local. Até o momento, não há informação sobre quem seriam os ocupantes e a quem pertence o helicóptero. As causas do acidente serão investigadas agora pela Polícia Civil de Pernambuco. Obrigada, Eduarda. Morreu hoje, aos 93 anos, o ator e dublador James Earl Jones. Sua voz icônica ficou conhecida como o vilão Darth Vader de Star Wars e Mufasa, do filme O Rei Leão. Earl Jones é um dos poucos ganhadores de todos os principais prêmios do entretenimento americano. Entre eles, 2 Tony, considerado o Oscar do teatro. Ele morreu em casa, em Nova York, mas a causa da morte não foi divulgada. O Rede TV News desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã voltamos pontualmente às 7h10 da noite, claro. Esperamos por você. Até lá.